Você já ouviu falar sobre o batismo com fogo? Lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista afirma que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Esse assunto é um assunto muito polêmico, um assunto muito discutido entre o meio evangélico. Por quê? Existem aqueles que defendem que o batismo com fogo seja uma capacitação especial dada pelo Espírito Santo para o cristão fazer novas obras, para ele ser revestido de poder, revestido de autoridade. Enfim, por outro lado, há aqueles que defendem que batismo com fogo nada mais é que a condenação eterna para os ímpios. A Bíblia nos fala de 3 tipos de fogo. Eu gostaria de destacar apenas 3: o fogo consumidor, o fogo purificador e o fogo do avivamento. Mas afinal de contas, quem está com a razão? Os pentecostais, que defendem que o batismo com fogo é uma capacitação especial, ou os tradicionais, que afirmam que seja uma condenação eterna? A Bíblia nos mostra que Deus ele se manifestou em forma de fogo. Foi assim lá na coluna de fogo no deserto, foi assim na sarça ardente, foi assim lá no Monte Carmelo, quando desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Então, Deus também se manifesta como fogo. Mas esse versículo dá margem à dupla interpretação. Quer saber a resposta para essas perguntas? Fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Adilson e o meu compromisso é com a verdade. E o assunto de hoje é um assunto também super polêmico, como os demais que foram apresentados até hoje. É um assunto que causa muita divergência entre as igrejas tradicionais e as igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais afirmam que esse tipo de fogo trata-se do fogo purificador, que é aquele fogo que purifica a joia preciosa, retirando todas as impurezas. Por outro lado, as igrejas tradicionais, eles afirmam que se trata do fogo consumidor, que é aquele que consome todos os demônios, apontando para uma condenação eterna. Mas vamos ao texto para que você possa acompanhar comigo. Acompanhe comigo lá no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Respondeu João a todos dizendo: Eu vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as suas sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Observaram? João Batista disse que após ele viria um que seria muito mais poderoso, que ele não era digno de desamarrar, de desatar as tiras de suas sandálias, e que ele nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Está se falando aqui claramente de Jesus. Para sabermos quem está com a razão, nós devemos analisar o contexto bíblico. A palavra lá no livro de Mateus é bastante clara. Ela fala que quando João Batista estava pregando o batismo do arrependimento, vieram até ele muitas pessoas, e entre eles vários fariseus e saduceus. Para você que não sabe, fariseus e saduceus eram os principais grupos religiosos que existiam em Israel na época. Eram grupos rivais, porém eles se uniram contra o Senhor Jesus. E João Batista, ele foi bastante incisivo em suas palavras. João Batista fala assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Por que ele chamou eles de raça de víboras? Porque João Batista estava comparando eles com as víboras quando fogem de um incêndio, quando fogem do fogo. Por isso que ele falou raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus, ou da ira vindoura, dependendo da versão que você está lendo. E ele ainda fala: produzir, pois, frutos de arrependimento. Por que João Batista fala para eles produzir frutos dignos de arrependimento?
Porque eles acabaram de falar para João Batista que eles eram filhos de Abraão. Em outras palavras, nós não temos que nos arrepender de nada, porque sendo filhos de Abraão, nós somos seguidores da lei e essa lei não serve para nós. O texto completo fala assim, olha só, o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Vocês observaram? João Batista primeiro chama eles de raça de víboras. Fala para eles produzirem frutos dignos de arrependimento. E eles dizem que eles não precisam produzir frutos nenhum, que eles não precisam se arrepender de nada, porque eles eram filhos do pai Abraão, seguidores da lei. Porém, João Batista afirma que o machado já estava posto à raiz das árvores. Que toda árvore que não produzisse frutos, não produzisse bons frutos, seria cortada e lançada no fogo. Observaram? Vai ser cortada e lançada no fogo. E ele vai mais além. Ele ainda diz assim que o Senhor Jesus, ele tem a pá na sua mão e a sua eira, ele vai recolher todo o trigo. Ou seja, ele vai recolher o trigo para a sua eira. E a palha será lançada no fogo. O que ele está querendo dizer com isso? Quando ele fala que vai recolher o trigo para a sua eira, o trigo ele está se referindo aos salvos. Aquelas pessoas que se arrependeram de verdade, aquelas pessoas que foram ali para serem batizadas por ele, porque houve um arrependimento. Então esses são considerados o trigo. Ele vai recolher na sua eira, vai recolher no seu celeiro. Porém, aqueles que foram até ele, mas não quiseram se arrepender, esses seriam como a palha que seria queimada no fogo. Vocês observaram a diferença? Então, fica bem claro o texto, que João Batista, quando ele está falando do batismo do fogo, ele está se relacionando ali a dois grupos de pessoas. Está se relacionando aos grupos das pessoas que seriam salvos e ao grupo de pessoas que seriam condenadas. Acompanhe comigo o que João Batista fala para eles. Ele diz assim, o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada no fogo. Vocês observaram? O machado está posto à raiz das árvores. Se a árvore não produzir frutos, ela vai ser cortada e lançada no lago de fogo e enxofre, ou seja, lançada no fogo. Está falando de condenação. Por outro lado, se a gente for observar lá em Atos, capítulo 1, versículo 5, lá o Senhor Jesus ele fala aos seus discípulos que eles não se ausentassem de Jerusalém enquanto não recebessem a promessa do Pai, porque dentro de poucos dias eles seriam batizados com o Espírito Santo. Observaram? Ele só disse que seriam batizados com o Espírito Santo. Jesus não mencionou nenhum tipo de fogo. Por quê? Porque Jesus estava se dirigindo somente para os seus discípulos. João Batista estava claramente se dirigindo a dois grupos de pessoas distintas. Aquelas pessoas que seriam salvas, aquelas pessoas arrependidas, e aos fariseus. Por isso que ele falou batismo com o Espírito Santo e com fogo. Já Jesus, quando prometeu para os seus discípulos, ele disse que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Então é isso que nós devemos ter em mente. Toda vez que o Senhor Jesus prometeu o batismo para os seus discípulos, ele prometeu o batismo com o Espírito Santo. Ele não prometeu o batismo com fogo. Aí você pode falar, não, mas lá em Atos dos Apóstolos, a palavra fala que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Disse bem. Atos capítulo 2, fala que foram vistos línguas repartidas como de fogo. Não fala que foi fogo exatamente, que eles foram batizados no fogo. Essa foi uma forma que o Senhor usou para que eles pudessem entender que eles estavam passando ali por um processo sobrenatural, pelo batismo do Espírito Santo. Por isso que foi uma forma visível de línguas repartidas como de fogo. Se a gente for observar o batismo de Jesus, a palavra fala que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Ou seja,
Se aquele povo lá em Atos dos Apóstolos foi batizado com fogo, então Jesus foi batizado com pomba, o que não faz nenhum sentido. Foi somente uma forma visível para as pessoas entenderem que algo sobrenatural estava acontecendo naquele momento. Então, a gente entende que para os salvos em Cristo, o batismo é purificador. Já para os que rejeitaram o Senhor Jesus, no caso dos fariseus, saduceus, eles rejeitaram, está falando da condenação eterna no fogo. Prestaram atenção? Então, não é o que muita gente pensa. O batismo, eu quero ser batizado com fogo. Não, gente, o batismo com fogo era para os ímpios, era para aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus. Era para aqueles que eram contra o batismo de João Batista. Então, é isso que a palavra está falando, e não uma capacitação especial. Olha só, se analisarmos os versículos pronunciados por João Batista, o texto e o significado fica ainda muito mais claro. Quando ele diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e recolherá o trigo à sua eira, ao seu celeiro, e com fogo, onde a palha será queimada no fogo inextinguível. Ou seja, batismo com o Espírito Santo vai ser para os que se arrependerem, para os salvos. Batismo com fogo, a condenação eterna para os ímpios, para aqueles que rejeitarem o Senhor Jesus. Amém? Espero que tenha sido esclarecedor. Que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe, e que Deus abençoe grandemente a sua vida, e até uma próxima, se Deus quiser.